Mateus capítulo 18, a partir do versículo 21, que nós vamos estar vendo hoje e na próxima mensagem vai ser: não consigo perdoar. Como eu lido com isso? É uma boa pergunta, né? Semana passada nós vimos algo semelhante, né? E hoje nós vamos ver nesse sentido. Lembra que na semana passada nós vimos sobre tristezas e decepções. Como eu lido com isso? E hoje, e na próxima mensagem também, né, vai ser duas partes, não consigo perdoar. E novamente a pergunta, como eu lido com isso? E para isso nós vamos ler Mateus capítulo 18, nos versículos 21 a 35. Mateus 18, 21 a 35, eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Que diz o seguinte: Então Pedro, aproximando-se dele, disse, esse é o texto clássico, né, sobre perdão: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, aquele que era servo assim como ele, que servia juntamente com ele, que lhe devia 100 dinheiros e, lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrado na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. Presta atenção nesse versículo: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Gente, esse é um dos textos mais contundentes, fortes e claros sobre perdão. Nós temos muitos ensinamentos na palavra de Deus, tanto é que é justamente por isso que nós vamos dividir em duas mensagens, porque quando eu parei para estudar essa semana a respeito desse assunto, eu tentei fazer tudo numa mensagem só, mas só esse texto aqui, que é o que nós vamos ver hoje, já dá muito pano para manga, né, como se diz. Nós vivemos num mundo onde as mágoas e as ofensas são inevitáveis. Nós vivemos num mundo caído por causa do pecado e é inevitável, é natural que você seja ofendido por pessoas e que nós ofendamos pessoas também. Então nós ofendemos e somos ofendidos. Isso é natural. Esse é o mundo que nós vivemos, né? Tudo isso por causa do pecado. Todos nós, vez ou outra, somos machucados e também machucamos outros com palavras, atitudes que causam dores. Diante dessas situações, nós temos duas escolhas: alimentar a cada dia a dor da ofensa que nós recebemos, ou tratar as feridas com o perdão. E o Senhor, Ele é tão justo que Ele nos dá essa oportunidade
para escolhermos, e nós colheremos os frutos da escolha que fizermos. Na verdade, nós já estamos colhendo os frutos da escolha que nós fazemos, né? Sempre colhemos os frutos. Então, esse texto ele é muito claro. Essa é uma parábola que confronta diretamente o nosso coração. E eu tenho falado, irmãos, desde que nós começamos a ver sobre esse assunto, falando mais a respeito da alma, de forma mais específica sobre a alma, a nossa alma, lembra que esse estudo ele é baseado em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Lembra quando fala sobre espírito, alma e corpo? Vamos falar junto para a gente não perder o costume? Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5, 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Espírito, alma e corpo ser plenamente conservados, irrepreensíveis. O que é isso? Santificação. Santificação do corpo, da alma e do espírito. O nosso corpo é essa casca aqui que você pode ver. A nossa alma é aquilo que está relacionado às nossas emoções, aos nossos sentimentos, à forma com que nós interagimos com as coisas que nos acontecem nesse mundo. E o nosso espírito é aquilo que interage com o nosso Deus. O corpo, a alma e o espírito estão todos interligados. Sofremos no corpo, sofremos na alma e sofremos no espírito, né? Está tudo interligado. Esse corpo aqui, um dia ele vai se deteriorar, mas a nossa alma e o nosso espírito não, né? Esses são eternos. Esse corpo, um dia ele vai ser transformado diante da ressurreição, mas esse é o assunto mais para o final, né, da mensagem, quando nós falarmos a respeito da santificação total. Lembra que nós vimos sobre santificação posicional? Somos santificados a partir do momento que nós recebemos Jesus como Salvador. Deus já nos chama de santos, nós ocupamos uma posição de santidade, de santificação. Também nós temos a santificação progressiva, que é algo que progride, que cresce a cada dia através da palavra, relacionamento com o Senhor, né? Então é sobre isso que nós estamos falando. E nós temos a santificação plena, que é quando nós estaremos lá na glória diante do Senhor pela primeira vez, totalmente santificados, sem pecado nenhum, absolutamente nada de pecados, né? E eu espero muito bem esse dia, né, chegar para que nós possamos estar lá juntos. Mas, voltando aqui então, nós estamos falando sobre santificação da alma, das nossas emoções, e muitas pessoas vivem escravos das suas emoções. Vimos sobre isso. Lembra, não seja escravo das suas emoções. Ah, mas eu não sinto vontade de perdoar. Não faz diferença, nós não andamos pelo que nós sentimos, nós não andamos pelo que nós vemos, nós andamos por fé, é pela fé. E nós vamos ver na próxima mensagem que o ato de perdoarmos é um ato de fé. Oferecermos perdão para quem não merece, porque na verdade nenhum de nós merecemos o perdão. Quando nós erramos, na verdade nós temos que pagar pelos nossos erros. Mas Deus é misericordioso e Ele nos dá essa oportunidade de arrependimento. E da mesma forma nós também devemos ser misericordiosos e dar aos outros a oportunidade para o arrependimento. Mas e se a outra pessoa não se arrepender? Porque com certeza você, assim como eu, nós poderíamos dizer que já houve momentos na nossa vida em que pecaram contra nós, nos ofenderam, falaram coisas que nos machucaram e sequer tiveram a ousadia de chegar e pedir perdão. E aí, devemos perdoar ou não? Mesmo quando a outra pessoa não pede o nosso perdão, ou quando a outra pessoa não reconhece o seu erro. Bom, então isso nós vamos tocar na próxima mensagem. Tá aí um spoiler, né, para você voltar no próximo culto, tá bom? Mas olha só, por que o nosso coração precisa ser confrontado? Porque nós não podemos viver escravizados pelas nossas emoções, porque isso caracteriza a idolatria do coração. E nós temos falado muito sobre essa questão da idolatria do coração. Quando nós idolatramos o nosso coração, nós fazemos aquilo que nós queremos, buscamos aquilo que nós gostamos, simplesmente por quê? Porque nós idolatramos o nosso coração. E a palavra de Deus diz que nós não devemos andar segundo o nosso coração, porque o nosso coração ele é o quê? Enganoso, perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Nosso coração é enganoso. Então, primeiro, irmãos, para nós podermos comentar algumas coisas breves aqui, nós temos que entender o contexto que esse texto, no qual esse texto está inserido.
Jesus aqui ele está trazendo alguns ensinamentos importantes, e se você observar os versículos 15 a 17, são aqueles famosos versículos muito conhecidos a respeito: se o teu irmão pecar contra ti, vai, repreende-o entre ti e ele só. Se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão. E se ele não te ouvir? De repente alguém pecou contra você, então algo que a palavra de Deus diz claramente, e nós vamos falar isso mais adiante quando falarmos sobre disciplina na igreja, que tem a ver com santificação, mas a palavra de Deus diz que quando alguém peca contra você, qual deve ser a sua atitude? Qual deve ser a nossa atitude como cristãos? Com amor, mansidão, chegar àquela pessoa e dizer: você pecou contra mim, você me ofendeu. E aí ele diz ali que se caso aquela pessoa te ouça, você ganhou o seu irmão. Amém. Aquela pessoa reconheceu o erro. Mas se ela não te ouvir, o versículo 16 diz que você deve levar mais uma ou duas testemunhas. Para quê? Para que através de uma ou duas testemunhas, aquela pessoa tenha uma nova oportunidade para reconhecer o seu pecado, o seu erro e pedir perdão. Mas e se aquela pessoa não ouvir, mesmo você, mais uma ou duas testemunhas? Aí o versículo 17 diz, e esse aqui é dolorido, porque é chato isso, porque ele diz: e dize-o à igreja. E é justamente por isso, irmãos, que é tão importante a questão do perdão. Porque se existe alguém em nosso meio, na igreja, nessa igreja local, alguém que é membro dessa igreja, que não perdoa, que tem algum problema contra alguém, e esse problema realmente é comprovado que houve um problema, algo que precisa ser perdoado, que precisa ser restaurado, e aquela pessoa se nega a restaurar, a se arrepender, se nega à restauração, diz aqui que a igreja precisa tratar desse assunto. Mas até que chegue nesse ponto, olha quantas oportunidades aquela pessoa tem para se chegar diante do Senhor em arrependimento. Então, nesse contexto, Pedro diz ali: Senhor, até quantas vezes o meu irmão vai pecar contra mim? Então, até 7, achando que era muitos, né? E o Senhor diz: até 70 vezes 7. E Jesus conta então esta parábola. Jesus conta essa parábola. Então a nossa proposta hoje, irmãos, é podermos entender um pouco melhor a respeito do perdão que nós recebemos do Senhor. Por que que é tão importante nós entendermos sobre a grandeza desse perdão? Porque Efésios 4,32 e outros versículos da Bíblia que nós vamos ver no futuro diz: antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. De que forma? Como também Deus vos perdoou em Cristo. Mas para que eu perdoe você e você me perdoe, como Deus nos perdoou em Cristo, eu preciso compreender um pouco melhor sobre a grandeza desse perdão. Eu preciso compreender um pouco melhor sobre como foi esse perdão, de que forma que esse perdão me alcançou. Porque dessa mesma forma é que eu devo usar esse perdão, perdoando o meu irmão, aquele que me ofende. Porque se não acontecer isso, nós vamos ver aqui no nosso texto que existem consequências sérias. Então hoje nós vamos focar no perdão que recebemos do Senhor. E aí depois na próxima nós vamos falar sobre o perdão que nós devemos dispensar aos outros. Então nós vemos dois homens aqui, e eu queria muito que cada irmão prestasse muita atenção. Por quê? Ele usa alguns termos e alguns números aqui que, para nós podermos compreender o tamanho desse perdão, é muito interessante quando nós compreendemos o tamanho das dívidas. O tamanho das dívidas. Não foi à toa que Jesus usou aqui 2 homens, 2 servos, um devia ao rei quanto? 10.000 talentos. Aquele servo que devia ao rei, ele tinha um outro conservo, ou seja, alguém que também era servo do rei, juntamente com ele, que devia para ele. Quanto? 100 dinheiros. 100 dinheiros, denários, dracmas, né? Então são unidades monetárias, tá? Então talentos e dinheiros são unidades monetárias. E quando você lê dinheiros, né, 100 dinheiros, é provável que em alguma Bíblia aqui esteja escrito denários,
provavelmente, porque é basicamente a mesma coisa, tá? Então nós vamos estar vendo sobre isso. Então, o que nós encontramos aqui nessa parábola? O Senhor Jesus Cristo, ele ensinou muito por parábolas, por quê? O que é uma parábola? São ensinamentos do dia a dia para poder ensinar uma verdade celestial. Basicamente isso é uma parábola. Então Jesus ele sempre fazia uso de parábolas, né, dessa figura de linguagem. Ele trazia um ensinamento comum e toda essa história aqui, esses dados históricos são coisas comuns para a época. A questão dos servos, né, ou escravos, a questão do rei ou do senhor dos escravos, a questão do escravo estar devendo e quando ele não tinha condições, ele tinha que pagar com a própria vida. É um contexto normal para a época, tá? Então, se você prestou atenção na leitura, você observou que haviam dois servos, o servo do rei, que devia 10.000 talentos, e o outro servo do rei, que era conservo deste servo, que servia junto. Então você observa aqui que são dois servos. Um devia ao rei e um devia àquele servo. Um servo devia ao outro 100 dinheiros ou 100 denários. Ah, mas o que é isso? Bom, um talento, né, 10.000 talentos. Se a gente fazer uma comparação aqui, uma proporcionalidade, nós vamos entender um pouco melhor, porque Jesus não usou esses termos, esses números à toa. Um talento são 6.000 dinheiros. Um talento são 6.000 dinheiros. É como se fosse assim, por exemplo, você tem reais e centavos. Centavos são partes pequenininhas de reais. Então, basicamente seria isso. Um talento equivale a 6.000 dinheiros. Está entendendo até aí? Vou bem devagarzinho para você entender. Mas ele não fala sobre um talento, são 10.000 talentos. Se um talento vale 6.000 dinheiros, 10.000 talentos vale quantos dinheiros? 60 milhões. 60 milhões de dinheiros. Agora, um dado interessante é que um dinheiro equivalia a um dia de trabalho de um trabalhador comum. Um dinheiro. Um dinheiro. Aquele servo, então, que devia 100 dinheiros, ele teria que trabalhar quanto tempo para poder pagar a sua dívida? Quantos dias trabalhados? 100 dias. Por quê? Um dinheiro equivalia a um dia de trabalho. Ele estava devendo 100. Mas e aquele outro servo que devia 10.000 talentos, já que um talento equivale a 6.000 dinheiros e 10.000 talentos equivale a 60 milhões de dinheiros? Quanto que ele teria que trabalhar? Consegue entender aqui a gravidade da situação? Porque, irmãos, o entendimento desses números é chave para nós entendermos o que Jesus está transmitindo aqui. Vamos lá, vamos pensar aqui. O servo do rei, então, sendo que um talento equivale a 6.000 dinheiros, 10.000 talentos, 60 milhões de dinheiros, então eles teriam que trabalhar 60 milhões de dias. Certo? O servo do rei, então, ele teria que trabalhar 60 milhões de dias de trabalho, que equivale a quantos anos? Se você observar que o judeu não trabalha no dia de sábado, então você conta 6 dias na semana, se é que ele trabalhasse nos 6 dias, então considerando 6 dias na semana, ele teria que trabalhar 191.693 anos. Enquanto que aquele que devia 100 dinheiros, simplesmente 100 dias de trabalho. A gente consegue entender um pouco melhor por que Jesus usou essa parábola aqui. Por que Jesus usou logo esses números? Porque não foram aleatórios. Não é uma historinha que Jesus conta ali, um conto, né, onde ele vai jogando números ao léu. Não é isso. Tem uma finalidade. Então, aquele servo do rei, ele teria que trabalhar 60 milhões de dias para poder pagar a sua dívida. Já o servo, aquele outro servo que devia o outro servo, ele teria que trabalhar apenas 6 dias. Ou seja, em comparação com o tamanho de dívida, a dívida daquele conservo ela era minúscula, em comparação com a dívida daquele outro.
Mas vamos trazer números mais exatos aqui para a gente poder entender um pouco melhor. Comparando as dívidas, o servo do rei devia 600.000 vezes mais do que aquele outro servo. 600.000 vezes mais. E aí nós vamos ver aqui algo interessante com relação a essas coisas, tá bom? Então, algo que nós aprendemos aqui. Depois você observou que aquele servo que devia que tinha essa grande dívida, que era literalmente uma dívida impagável. Literalmente uma dívida impagável. Jamais ele conseguiria trabalhar por 191.000 anos. Nunca. Mas quando ele chegou e clamou por misericórdia, porque o que deveria acontecer é que esse servo, junto com a sua esposa, seus filhos, toda a sua família e os seus bens deveriam ser vendidos para pagar essa dívida. Porque afinal de contas, eles eram servos, escravos do rei. O rei era dono deles, poderia fazer qualquer coisa sobre eles. E a única forma de sanar essa dívida, pelo menos parte dela, seria vendendo aquele escravo, sua esposa, seus filhos e seus bens. Mas quando ele clama pela misericórdia do Senhor, daquele seu Senhor, do rei, ele diz ali no versículo 27, então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida, movido de íntima compaixão. Ele sentiu compaixão dele. Por quê? Porque é uma dívida impagável. Jamais ele conseguiria pagar essa dívida. Mas por compaixão, ele foi liberto, perdoado. Mas quando ele sai na rua, diz ali o versículo 28, saindo porém aquele servo, encontrou um dos seus conservos, ou seja, aquele que também era servo junto com ele, um outro escravo. Ele encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Lançando mão dele, sufocava-o, dizendo, paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo, seja generoso para comigo, tenha misericórdia, eu vou te pagar, com 100 dias de trabalho, isso aí não está difícil, eu vou te pagar. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida, não quis saber, você me deve 100 dinheiros, e eu quero esse dinheiro agora. Não, seja generoso, por favor. Não, você não tem agora para me pagar, então prisão. Algo interessante, mas aqui no versículo 31 diz assim, vendo pois os seus conservos, o que é isso? Outros servos, outros escravos que estavam ali observando aquela situação, diz, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Foram lá dizer para o senhor. 32, então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque você me suplicou. Você não devia, da mesma forma, perdoar, ter compaixão do seu companheiro, da mesma forma que eu tive compaixão, misericórdia de ti? Você não deveria? E aí diz ali que o seu senhor então o entregou aos atormentadores, outras bíblias dizem carrascos, né? Que é ao carrasco, né? Aquele que ficava ali de cima dos trabalhadores, né? Então, ou seja, ele foi entregue nas mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que ele devia. Foi ser atormentado no trabalho para pagar a dívida, até que pagasse tudo o que devia. Quando? E o versículo 35 nos dá um ensinamento, nós vamos ver depois. Irmãos, o que nós aprendemos aqui, algumas coisas para nós podermos tirar o maior proveito do texto. A nossa impagável dívida diante de Deus e a grandeza do seu perdão, porque o que Jesus está mostrando aqui é justamente isso, o tamanho da nossa dívida, Irmãos, essa parábola ela revela o perdão que nós recebemos de Deus,
que é infinitamente muito maior. Ele é infinitamente maior do que qualquer ofensa que alguém possa cometer contra nós. Esse é o perdão que nós recebemos de Deus. Assim como aquele servo tinha uma dívida impagável, quase 200 anos de trabalho, 200 mil anos, de trabalho, ele teria que trabalhar para poder pagar aquela dívida. Jamais, ele nunca conseguiria fazer isso. Da mesma forma, o que Jesus está mostrando aqui é que aquele servo, ele se refere ao Senhor, ao nosso Deus. Aquele rei, ele se refere ao Senhor, ao nosso Deus. Esse servo que devia ao rei, somos nós. Essa dívida era a nossa dívida, porque nós tínhamos uma dívida diante de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23, diz que o salário, pagamento do pecado é a morte. Essa é a nossa dívida. Essa era a nossa dívida, a morte. Da mesma forma com que a única maneira como aquele servo poderia pagar a sua dívida, ou parte da sua dívida, seria entregando a sua própria vida, seria sendo vendido junto com sua família e os seus bens. A única forma de nós sanarmos essa dívida que nós tínhamos diante do Senhor era com a nossa própria vida, porque o salário do pecado é a morte. Nós precisávamos morrer, e morrendo nós iríamos para o inferno, porque a palavra de Deus diz que lá é o lugar do pecador. Lá não é no céu, é no inferno. Então consegue entender aqui o que Jesus está dizendo, o tamanho da nossa dívida? Quando nós compreendemos isso, nós compreendemos pelo menos um pouquinho, nós temos uma noção do tamanho do perdão que o Senhor liberou para as nossas vidas. Se você observar Efésios capítulo 2, não precisa abrir, Efésios 2, nos versículos 1 a 9, ele diz ali tudo aquilo que nós éramos. Nós éramos por natureza filhos da ira, nós andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, nós pecávamos e não estávamos nem aí. Mas, diz ali que Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Deus pela sua misericórdia. Por quê? Porque a nossa dívida jamais poderia ser paga. Jamais, jamais. Mas o Senhor nos perdoou pela sua infinita misericórdia. O que Jesus está mostrando através dessa parábola é que a idolatria do coração, ela nos impulsiona a assumir a posição de juízes. Porque, observou ali, aquele homem foi perdoado, ele recebeu misericórdia por uma dívida impagável. Mas quando ele encontrou um outro servo que devia para ele logo assumiu uma posição de juiz. Opa, peraí, me paga agora o que você me deve. Ai, não, tenha misericórdia de mim. Não. Então você vai para a prisão, ou seja, sentença, prisão. E como que nós trazemos isso para nós hoje? Irmãos, às vezes nós temos reações adversas com relação às pessoas que nos ofendem. Quando nós assumimos certas posições tão negativas e absurdas, porque, convenhamos, é um tanto absurdo, mesquinho, infantil, quando nós muitas vezes somos ofendidos por alguém e aí aquela ofensa, ela nos machuca tanto que nós não queremos perdoar. Na verdade, nós assumimos uma posição de juízes. Por quê? Porque aí nós já calculamos como é que nós vamos fazer, né? Ah, não, então eu vou fazer o seguinte, eu vou ignorar aquela pessoa. A partir de agora eu não vou conversar com ela. A partir de agora eu não quero ficar perto daquela pessoa. A partir de agora eu vou evitar aquela pessoa. Por quê? Porque é isso que ela merece. E aí nós fazemos um julgamento. Nós julgamos. Nós assumimos uma posição de juízes a ponto de ditar o que aquela pessoa merece. Ah, mas você vai ignorar ele? Sim, porque é o que ele merece. Ué, mas e o tamanho do nosso perdão? Do perdão que nós recebemos? O tamanho do perdão que recebemos? O tamanho da dívida? Nós tínhamos uma dívida impagável, ou seja, nada que alguém faça contra nós não chega nem perto da nossa dívida para com Deus, que nós tínhamos, que fomos perdoados pela misericórdia dele, mas nós queremos assumir uma posição de juízes. Mas aí você observou, né, que ele diz o texto que
Os conservos, ou seja, os outros servos, vendo aquela situação, foram conversar com o Senhor e foram dizer o que havia acontecido. Aquele senhor então chamou aquele servo que havia sido perdoado pela dívida impagável e ele dá uma lição. E aí o que nós encontramos é a clareza da vontade do Senhor e as sérias consequências decorrentes da nossa desobediência. As sérias consequências. E ele mostra a vontade de Deus aqui. Ele diz ali: servo malvado, eu te perdoei a sua dívida impagável. Não, você não devia, de igual modo, ter compaixão do seu companheiro? Essa é a vontade. Esse é o objetivo da parábola. Jesus está revelando aqui a vontade do Pai. Da mesma forma que eu te perdoei, você deve perdoar os outros. É isso que Deus está dizendo. Então a vontade de Deus, ela é clara, mas nós ainda assim vamos contra a vontade do Senhor. Deus nos mostra na sua palavra que a vontade dele é que perdoemos as pessoas que nos ofendem da mesma forma como nós fomos perdoados, da mesma forma. A desobediência desse mandamento acarreta sérias consequências. Esse homem então ele foi entregue aos atormentadores. Sérias consequências. E nós vamos ver, irmãos, na próxima mensagem, que vai ser uma continuação aqui, nós vamos ver que dessas consequências sérias que enfrentamos, algumas é de que nós somos privados da graça de Deus sobre nós. Nós vamos ver isso biblicamente. O fato de nós não perdoarmos, isso nos priva da graça de Deus. Além disso, nós permitimos que a amargura brote nos nossos corações. A raiz de amargura. Lembra aquele versículo que fala sobre a raiz de amargura? E além disso, diz que, além da raiz de amargura brotar nos nossos corações, através dela nós contaminamos a muitos. Porque a nossa tendência, quando nós não perdoamos, consequentemente, a amargura brota no nosso coração. E aí essa amargura faz com que nós contaminemos outros. Por quê? Porque nós queremos que os outros saibam aquilo que fizeram contra nós. Essa é a tendência. Mas de todas as consequências sérias que enfrentamos, eu creio que a maior delas nós encontramos no versículo 35. Inclusive, esse é o objetivo da parábola. Jesus conclui, ele faz uma conclusão aqui, dizendo: assim, dessa forma, também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas, da mesma forma com que aquele servo foi tratado, da mesma forma, Deus também tratará de nós, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem. Por quê? Porque o perdão de Deus é a nossa medida. O perdão de Deus. Eu não sinto vontade de perdoar. Não faz diferença, irmãos. Mas isso não pode ficar assim. O que aquela pessoa fez comigo é muito sério, é muito grave. E quem disse que vai ficar assim? O Senhor é o justo juiz. É Ele que cuida da nossa causa. A conclusão é que, diante da impagável dívida que tínhamos por causa do nosso pecado, fomos perdoados não por mérito, mas por pura compaixão do nosso Rei. A nossa gratidão pelo perdão que recebemos faz com que também perdoemos aqueles que nos ofendem. Portanto, devemos reconhecer que a nossa dívida era impagável diante de Deus e que, assim como Ele nos perdoou, nós devemos perdoar aos outros. E se nós não perdoamos, afinal das contas, aquele que mantém a mágoa e o ressentimento em seu coração vive cada dia como se nunca tivesse conhecido o perdão de Deus. E nós conhecemos o perdão de Deus, se você realmente o recebeu. Se todos que estão aqui já receberam o perdão de Deus, então nós conhecemos. Mas o que eu temo é que talvez, e é muito provável que sim, haja alguém aqui nessa noite que ainda não recebeu o perdão de Deus. E eu vou dizer para você, essa é a pior situação na qual uma pessoa pode se encontrar, porque a qualquer momento, você que não recebeu o perdão do Senhor,
estará pagando pelos seus pecados. Mas Jesus pagou a nossa dívida, amém? Ele pagou com a própria vida. Nós não precisamos morrer. Jesus morreu por nós. E a pergunta que fica é: primeiro, você já recebeu o perdão do Senhor? E segunda, consegue ter uma noção do tamanho do perdão que Deus te deu, que Deus nos deu através de Cristo? Então, é com esse perdão que nós devemos perdoar aos outros. Amém? Que o Senhor trabalhe nos nossos corações e nos ajude a compreender que o perdão é um ato de fé e obediência. Amém? Vamos ficar de pé.